Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nesta temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos reais de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com episódios inéditos, contando histórias de incríveis mulheres. E a convidada que vai abrilhantar a noite de hoje é a Leda Foquesato de Campos. Boa noite, Leda. Seja muito bem-vinda ao programa Mulher. É um prazer receber você aqui e poder contar para as pessoas que estão nos ouvindo um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, Geri. É um prazer estar aqui e vou contar minha história, a princípio, do jeito que eu lembro no momento. Mas certamente tem muito mais do que isso, mas vou contando conforme. Isso aí, tenho certeza, Leda, que vai ser um papo muito interessante, porque eu sempre costumo dizer que quando a gente nasce, a gente recebe um livro com as páginas em branco. E a gente vai escrevendo as nossas histórias, né? Vamos escrevendo os capítulos da nossa vida. E todas as histórias são importantes e valem a pena serem contadas. Por isso que é o objetivo aqui do nosso programa, de contar histórias de mulheres. E nessa temporada nós estamos então com o tema Aposentei Agora. Então as minhas convidadas serão mulheres aposentadas que se reinventaram através de outras funções no trabalho ou até através das atividades físicas, de lazer, de voluntariado e tiveram um novo propósito de vida. E aí, Leda, assim, para começar o nosso programa, eu gostaria que você se auto-apresentasse, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre você. Quem é a Leda? Então, eu tenho 70 anos, casada desde 77, tenho 2 filhos, genro, nora, 4 netos, sendo que 2 com a filha moram nos Estados Unidos e o filho aqui em Nova Prata com mais 2 meninas. E eles moram lá, faz vários anos que estão morando lá. E, de certa forma, eu sou tranquila. Talvez nem tanto assim, mas eu tenho uma certa tranquilidade. Mas aparenta ser uma mulher muito calma. Eu aparento ser, eu sou calma. Mas lá dentro não é tanto assim. Mas eu procuro, assim, agir com serenidade nas situações. Procuro resolver as situações mais difíceis com serenidade. E sempre com garra, se levantando sempre. Até tem um ditado da minha mãe, ela falava isso. Sempre vante. Su e vante. Levanta e vai. Sempre em frente. Então, eu acho que é uma base também para a gente levar a vida bem, assim, e procurar sempre estar de bom astral, ver mais o lado positivo do que negativo. Aí isso leva a gente melhor, assim, para levar as situações adiante. Com certeza. Né? Leda, e como é ter a família, assim, uma parte da sua família morando longe, assim, sem ter o contato físico com os netos, né? Tem netos que moram lá? Sim, tem a menina já, inclusive, está formada, já trabalhando. Já é uma mocinha. Sim, já fez faculdade, enfim, mestrado, fazendo agora também, trabalhando em clínica. A saudade é grande. A saudade é grande, mas é amenizada, de certa forma, porque agora a comunicação é melhor do que na época que eles faziam vestibular, por exemplo. Naquela época não tinha, era telefone de orelhão para eles se comunicarem. Agora a facilidade é imensa, assim, a gente conversa diariamente. As videochamadas, né? A gente enxerga as pessoas, né? Isso, a videochamada. E diariamente a gente conversa com eles. Aí se passar um pouquinho, aí a gente já... E daí, como é que estão? Né? E o inverso também. Então, a comunicação é constante, é diária. E dá a impressão, nesse caso, que encurta a distância. Sim, com porque certeza. Porque a gente consegue enxergar eles, assim, né? Então, a distância, de certa forma, encurta mesmo, né?
sabendo que a distância é longe, mas até eles vieram para cá no ano passado. E claro que a gente vai revezar, às vezes a gente vai para lá também, eles vêm para cá e a gente reveza. Foi um período difícil na pandemia, daí sim. Aí foi difícil, porque daí não podia viajar, os aviões, enfim, né? Mas agora tudo certo. Dá para matar as saudades através da tecnologia, né? Sim. Leda, conta um pouquinho para nós sobre a sua infância. Como foi a sua infância? Onde você morava? Do que brincava? Eu nasci ali em São Cristóvão. E foi bem tranquila. A infância bem tranquila. Uma família de 8 irmãos. E teve um período que eu sou a quinta, como eu sou a quinta, então teve um período ali que eu era a menor, a mais pequenininha da casa. Então, ali nos 5 eu era a menor. E depois vieram mais, somos em 8. Mas foi bem tranquilo, bastante. A gente brincava muito do lado de fora de casa, na rua. Brincava, boneca não tinha, assim. Eu lembro que a minha mãe fez uma de pano para mim. Eu adorava aquela boneca. Mas a gente brincava de bolinha de gude, de andar no barro, as brincadeiras bem boas, assim, boas para a época também, sim, né? Sim, bem saudáveis. Mas férias, casas de avó, uma tia que era irmã da minha mãe, ela era como se fosse a nossa avó. Então a gente ia passar um período na casa deles também, e até para voltar para casa eu lembro muito bem o carro da época era uma charrete. Olha só. Daí eu lembro todos os passos, assim, de chegar em casa, porque eu achava o máximo. Sim, de andar de charrete. E a sua família trabalhava no campo? Tinha algum estabelecimento comercial? Sim, tinha na época um armazém, que a gente chamava de armazém. Então era... Os mercados da época que tinha tudo, né? Isso, tinha tudo, exatamente. Tinha tudo. Até o cravo para colocar o ferral nos cavalos, o próprio ferral, que eu tinha dó do cavalo, eu achava que ia machucar o cavalo. Sim. Até que me explicaram que aquilo seria o sapato do cavalo. Sim, uma proteção, uma proteção, né? Daí eu fiquei tranquila, senão assim, meu Deus, vou machucar o cavalo. Pregar. Na minha cabeça era assim, pregar o cavalo. Sim. Mas a gente atendia, assim, naquela época, o armazém, não existia nada embalado. Era tudo vendido a granel e a gente embrulhava. E lembro até hoje os movimentos do embrulho, tudo, se me colocar lá, eu faço tudo igual de novo. E era atendido um a um, atrás de um balcão e tal. E paralelo a isso tinha a agricultura familiar. Então, a gente plantava milho, trigo, outras culturas também. E tinha agricultura familiar. Em casa tinha vacas, que a gente fazia a ordenha da vaca, vendia o leite, fazia o queijo, a manteiga. E o leite naquela época se entregava nas casas das pessoas. Aí a gente saía de São Cristóvão, chegava até o centro para entregar o leite nas casas. Dentro de litros, E desde criança ajudava-os a fazer da família. Sim, desde criança ajudava-os a fazer da família. E a gente buscava, inclusive, as vacas. E depois meu pai levava ela de volta, porque a gente buscava e tinha uma que a gente dizia que ela era brava. Então eu lembro que eu abria o portão e fugia por debaixo do cercado, assim, para ela não me pegar. Aí deixava, elas iam para casa sozinhas, assim, sabiam o caminho direto. Aí levar de volta, meu pai ia, porque daí ele ficava com medo que ela pudesse nos pegar. Sim. Para buscar era mais fácil, para levar de volta era mais difícil. Já não aceitava Mas tanto. era um ida e vinda, assim, sem corda. Elas iam e voltavam sem corda, só direcionando elas iam direto para os lugares. Iam. Olha que experiência bacana, né? Quanto aprendizado, Sim, né? Em muito contato com a natureza, com esses trabalhos, assim, bem artesanais, né? Digamos assim, que se tinha uma vez que hoje em dia é mais difícil, né? Das pessoas terem, já está muito mecanizado tudo, né, Leda? Sim, e por falar em artesanais, a nossa mãe nos ensinou a fazer trabalhos manuais. Aí tricô, crochê, bordado, a gente fazia. E era bom a gente ver surgir uma peça, por exemplo. Inclusive, a tua sogra foi minha professora de tricô. Sim, querida, a dona Salete. Ela adorava, né? Os tricô, ela me emprestou muitas revistas, assim.
Aí quando eu me apertava, eu pedia para ela me dar ela era uma luz, a professora disso, né? Gostava e tinha uma mão assim maravilhosa para esses trabalhos, né? Sim, Leda, e na adolescência, aí quando você, né, começou a, não sei se frequentava festas, bailes, estudava, aí já ensino médio? Sim, eu gosto de dançar, eu gosto de viajar, gosto de natureza. E a gente ia em bailes, sim, mas pouco. Uhum. Porque era uma época mais difícil até para os pais da gente controlarem isso, e também não tinha tantos lugares assim para ir. Aí me lembro que a minha mãe dizia assim: vocês vão, aprendam a dançar. Depois não precisa mais ir, mas aprendam a dançar. Era um incentivo que ela dava para a gente aprender a dançar. Que bacana. E eu gosto de dançar, gosto mesmo de dançar. E ia para a escola à noite, descia e voltava para casa à noite mesmo. Não tinha esse medo, esse perigo como hoje. Sim, diferente, muito mais assim, tranquilo, né? Eram as condições da época e foi bom, foi um período bom, estudando no Aparecida à noite. E voltava para casa, às vezes tinha uma amiga que morava lá, geralmente tinha uma amiga que morava lá perto também. Só que às vezes uma faltava, o outro, então o trajeto era meio sozinha mesmo. Leda, e a questão de carro, de dirigir, as mulheres podiam dirigir? Era normal as mulheres dirigirem nesta época ou não? Não era normal. Foi uma época assim que uma mulher dirigir era muito difícil, diferente, né? Diferente, uma situação totalmente diferente, assim a ponto de chegar a chamar a atenção das pessoas. E eu aprendi a dirigir em casa com os meus irmãos, tipo assim, entra e vai. Daí ele do lado faz isso e vai, sabe, uma coisa assim certa. Foi bom, porque a princípio a gente tem aquele receio, eu tô com medo, tenho medo e tal. Mas nessa situação, assim... E que bacana eles incentivarem, né? Sendo uma mulher, porque eu sei que antigamente era mais difícil as mulheres dirigirem, né? Pois é, daí eles ensinavam mesmo. É uma família, assim, bastante unida, né? Que a gente faz festas, encontros durante o ano todo. 3 datas principais do ano a gente se encontra. Inclusive agora na Páscoa também. E junta, assim, uma família imensa. Porque imagina 8 irmãos... juntando todos, dá bastante gente. Isso é maravilhoso, né? Sim, é muito bom. E eles me ensinaram a dirigir. Eu até lembro uma ocasião descendo de São Cristóvão, e eu já tinha carteira na época, porque era o pessoal de Lagoa Vermelha que vinha fazer a carteira aqui. Aí eu já tinha a carteira, passando na frente do presídio, lá do presídio gritaram: e daí a carteira? Cadê a carteira? Cadê a carteira? Achando que não tinha, Achando né? que não tinha, porque era muito diferente, assim, chamava atenção uma mulher dirigir. Aí até falando assim, eu dirijo e tal. Tu dirige? Era Olha, assim, causava sabe? espanto, admiração. Mas isso é uma atitude também de uma mulher determinada, de uma mulher forte, né? Porque na época poucas dirigiam, né? E dirigir, dominar um carro é uma atitude de... Sim, né? eu e minhas irmãs forte. também, para a época, era muito estranho, diferente, assim... Mas a gente conseguiu. Até eu digo que se me colocar dentro de uma Ford 29, eu saio dirigindo. Já sai dirigindo, não esqueceu. Não esqueci. Eu saio dirigindo uma Ford 29. Nós temos algumas imagens que mostram um pouquinho, ilustram um pouquinho a vida da Leda. Então, produção, por favor, vamos colocar na telinha. E Leda, você pode comentar, então, sobre as fotos que a gente está vendo. Essa foto foi no desfile da escolha do cinquentenário em 74. Agora já faz 51 anos, no ano passado. Isso, a Leda foi uma das candidatas, né? Que ano passado a gente fez até um grande evento do baile comemorativo ao centenário de Nova Prata. Então, olha ali. Carnaval. Carnaval, nós somos do início da galera. Tem bastante fotos daquela época também, da turma toda. E ali foi no baile de carnaval. A gente participava bastante dos carnavais da época. Foi um período muito bom também. Essa é outra foto de carnaval, de toda a turma.
Toda a turma do carnaval. bloco. O bloco, isso, do bloco. E tinha um nome esse bloco? Galera. Ah, o bloco da galera. É isso, bloco da galera. Era lindos, né? Os bailes memoráveis. Quando nós casamos, em 77 ali, foi o nosso casamento. Aqui os 100 anos de Nova Prata e os 50 anos depois. É o nosso baile do ano passado, né? Do centenário, que a Leda foi uma das que abrilhantaram o baile. Foi um baile belíssimo, né? Foi. Trazendo uma recordação maravilhosa. E, inclusive, a gente tem que agradecer a Leda, porque a ideia de fazer esse baile partiu da Leda. Né? A Leda que nos procurou na época na Secretaria de Turismo e que propôs fazer este baile, né? 50 anos depois. E foi lindo, né? Foi muito lindo, mas o agradecimento vem da minha parte para ti, porque a ideia pode ter partido de mim, mas quem fez acontecer foi a Veridiana. Então, uma agradecimento. Equipe toda, né, Leda? A equipe toda. A equipe toda, né? Mas foi muito lindo esse evento. Foi muito bom, inclusive coisas que se aprendeu naquela época de 50 anos atrás e coisas assim, cursos que a gente fez que eu carrego para a vida. E agora, nessa homenagem, eu lembrei de todos os detalhes, assim, nossa, me senti assim, muito homenageada mesmo. O importante também foi a integração, né, de vocês com as candidatas que concorreram ao título ano passado, né? Sim. Que elas se sentiram, assim, muito acolhidas por vocês, né? Acolhidas por vocês e se sentiram gratas de fazer parte daquele momento tão especial. E nós nos sentimos gratas e bem acolhidas por elas também, porque elas também foram maravilhosas, assim, nos receberam, né, entenderam, até eu disse, nós somos vocês amanhã. Exatamente. 50 anos depois são vocês que estarão aqui. Isso aí. Vamos ver mais imagens. Monumento, numa viagem para o Uruguai. São viagens que a gente, depois de aposentado, começou a fazer mais viagens. Monte Carlo, ali uma viagem de Monte Carlo, que de todas as viagens que a gente fez, eu não sei se tem uma que eu não voltaria. Eu voltaria em todas elas. Todas muito boas, assim. Essa foi a última do Egito. Que ali que me surgiu a ideia, quando a gente foi para lá. Que tinha outras duas nessa mesma viagem. E aí acendeu a luz, eu disse, vou falar com uma, fala com a outra, e vi que elas aceitaram a ideia, eu disse, bom, em 3 sai a festa. Sai a festa. Em 3 sai a festa. Mas é bem interessante o Egito, nossa, diferente do que eu imaginava. Aqui a minha turma é uma das selfies da turma, da minha família, né? Bem... O maior tesouro que a gente tem, são né? Tesouros, são. E os netos também. Essa é recente, foi ali na época da homenagem, ali, bati essa foto. Tem um ano, mais ou menos. É a mais recente que eu tenho, esta ali. Minha turma, pequena, os pequenos, os grandes, todos. Amor. Na escada lá de casa. Eu fui ano passado quando eles vieram. Essa no Peru. A Lhama, eu fiquei feliz recebendo o beijinho da Lhama. Beijinho da Lhama. A gente falava kiss, kiss. Aí ela tuque. Vi. Muito bem. Esta no Egito também, eu achei esse sofá uma das melhores ideias para um monumento, assim. Bem bonito mesmo. É muito diferente, né? Minha turma de vôlei. Tem o grupo de vôlei desde 91. E grupo que continua até hoje. Olha só! Né? Nos reunimos 2 vezes por semana, no mínimo 2 vezes. Praticar uma atividade física é importantíssimo, isso. Né? Leda, e conta para nós como foi a sua trajetória profissional, o seu primeiro emprego, onde você começou a trabalhar, como foi? Primeiro emprego,
remunerado foi na CE. Antes disso era em casas, afazeres de casa e tal. Trabalhei na CE, me aposentei na CE, criei meus filhos durante esse período todo. E foi lá que eu trabalhei o maior período assim. Quantos anos você trabalhou na CE? 25 e depois completei o tempo com agricultura familiar mesmo. Que na época a gente tinha, acho que tem ainda hoje, né? Mas completei com agricultura familiar. E depois aí de uns anos em casa, vários anos em casa, eu fui trabalhar na Progelux, que é a empresa da família. Aí fiquei vários anos lá também, até a pandemia. Depois da pandemia mudou o rumo da vida, assim. E quando você trabalhava na CE, o que mais lhe motivava, assim, no trabalho? Eu me adapto fácil, eu diria que me adapto fácil em qualquer situação. Mas eu gostava de atender o público. Gostava de atender o público, até no início fiquei com aquele receio, atender o público, né? Mas eu fiquei, era tão bom, a gente vê as pessoas, cada pessoa de um jeito diferente, e eu gostava muito de atender as pessoas. E outras tarefas, assim, também, na verdade eu gosto de tudo. É difícil dizer não gosto disso. E você sente falta dessa época com horários, né, determinados, dos colegas, né, daquela rotina que você tinha? Sim, eu no começo foi assim meio difícil para me habituar a ficar em casa. Mas eu fui tentando levantar no mesmo horário, dando uma saída naqueles primeiros momentos, assim. E depois o tempo veio, daí eu vi que foi bom porque eu consegui acompanhar os filhos em época de vestibular, formatura, casamento. Eu consegui acompanhar eles. Então, isso foi levando o meu tempo bem. E depois daí eu voltei na Progelux, fiquei mais uns anos lá, que também foi um complemento. Já foi uma outra função, Isso. Né? Leda, o nosso papo está muito interessante, né? A gente tem muito ainda para conversar, mas agora a gente vai dar um breve intervalo, vai fazer um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Então, fiquem conosco, é só um minutinho, a gente volta logo mais contando um pouco sobre a história de vida da Leda Fochesato de Campos. Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar. Lojas Regla. 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher da Conecta Mais TV. Hoje nós estamos conversando com a Leda Fochesato de Campos e o nosso tema desta temporada é Aposentei. E agora, né? As mulheres que se aposentaram e que se reinventaram. E nós precisamos, neste momento, também agradecer os nossos apoiadores. Então, eu agradeço muito a Ótica Darshan, que é a ótica que está localizada na belíssima Casa Boito e que tem um atendimento maravilhoso pelas meninas, pela Jo, que é minha grande amiga, pela Vivi, e lá você encontra óculos de graus, solares, perfumes importados, e os óculos estão belíssimos nesta nova coleção. Então, vou mostrar para vocês aqui esse óculos muito charmoso. Olha só o charme desse óculos, um óculos da Versace. Então, vocês encontram os óculos que servem para a sua fisionomia e tem óculos para todos os gostos. Então, procurem lá a Ótica Darshan e escolha o óculos da sua preferência. Também um agradecimento especial à Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. Recentemente, as lojas Reglas, elas tiveram uma repaginada, especialmente a de Nova Prata, e todos os looks, todas as roupas que eu visto no programa Mais Mulher,
na Regla tem. Então, nosso muito obrigada também à loja Regla. E continuando o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada dessa noite, Leda, eu gostaria de saber se na época que você estava assim, se aproximando da aposentadoria, se você passou por algum momento de insegurança, alguma dúvida, assim, aquele medo de se aposentar lá na época da CE. Sim, eu no início fiquei com bastante receio, porque a gente pensa, mas e agora? Uhum. E por outro lado, eu pensava, não, está sendo bom, uma época certamente está sendo bom, eu vou acabar me acostumando. E no primeiro momento foi difícil. Acho que leva um susto, né? Não, foi um susto, mas eu só no preparo de documentos e tal, aí isso foi... Já vai amadurecendo, né, a ideia de que... Isso, vai amadurecendo. Vai se despedindo, assim, aos poucos, né? Isso foi um processo de meses, assim, né? Procurar toda a documentação. Aí, chegou lá no final, até naquele momento, bem tranquilo. Depois disso é que foi... a dificuldade de adaptação, mas ao mesmo tempo procurando a melhor forma. Mas eu acho que as mulheres que se aposentam, não só as mulheres, é lógico, né? Elas têm que procurar alguma coisa para se ocupar, alguma rotina, né? Nem que seja exercícios físicos, que são muito importantes, eu acredito nessa época. O que você fez assim para manter a saúde física e a saúde mental? Logo no início da aposentadoria. E sim, a saúde física, eu gosto muito de movimento. Gosto de movimento. Daí eu sempre fiz academia, sempre, desde bem jovem eu já fazia academia. E pilates também, uma época ia para o pilates, mas enfim, exercício físico. E vôlei, que eu nunca desisti, que desde 91 que tem esse grupo, eu continuo até hoje lá. Até depois da pandemia ali, eu fiquei doente, né? Peguei Covid severa, assim. Entubada, enfim, né? Aí no retorno pro vôlei, na academia não voltei mais, porque até de certa forma é uma preguiça. Mas no vôlei não desisti, daí voltei pro vôlei. O vôlei é uma paixão. Sim, as meninas me ajudaram, porque eu não tinha... eu estava desequilibrada, se eu caísse eu não conseguia levantar. Então naquele primeiro momento foi aquela força das meninas, assim, que isso, nossa, foi muito bom. Eu agradeço a elas também por terem me aceitado retornar daquele jeito. Mas aos poucos, fisioterapia e tal, e voltando eu consegui me recuperar e estou bem, diria melhor que antes. Leda, você tocou nesse assunto da pandemia. A pandemia, realmente, você foi uma das pessoas bem afetadas aqui no nosso município, que a gente ouvia muito falar, né, da gravidade da sua situação, né? O que você tira desse período difícil da sua vida como lição? Eu costumo dizer que eu não sofri. Quem sofreu foi minha família. Porque eu, naquele estado coma, sedada, enfim, não viu nada. Eu vivi uma vida totalmente diferente. Eu posso dizer que eu vivi uma outra vida. Eu tive uma vida, para mim, era vida, aquilo que eu sonhava. Foram sonhos assim intensos, que para mim eram verdade. Você lembra dos sonhos? Sim. Olha que interessante. Lembro dos sonhos, inclusive o quase final da vida, que eu já ia entrando pro portal, tudo. Eu sei desenhar, inclusive. Olha só. Desenhei para minha filha, ela disse, mãe, desenha. Eu desenhei para ela ver como é que era, porque às vezes a gente explicando, sim, não imagina como realmente foi. Mas assim, daí depois que eu acordei, tinha o filho aqui, que era o contato com o médico, e transmitia todas as informações para a família, assim. E que a família é muito grande. E todos eles diariamente gostavam de saber, né? Aí ele era contato com o médico, e naquele período a filha que mora nos Estados Unidos, ela estava em Porto Alegre. E daí ela ficou lá em Porto Alegre e fazia as visitas na UTI, enfim, né? E quando eu saí da UTI, ela estava ali para me receber. Aí eu tenho uma passagem que eu disse, Paty, é tu? Quando ela me chamou sem voz, assim, eu reconheci ela na hora. Eu até disse, bate uma foto. Eu disse, bate uma foto. Aí ela,
Foto do quê? E por quê? Daí eu bato uma foto, eu apontava assim, porque não conseguia falar direito. Aí, depois eu te explico. Daí ela bateu a foto e me mostrou do que ela tinha batido a foto. Aquele momento, eu acho que a gotinha era o soro que estava entrando. E eu acho que aquela gotinha era um download que estava entrando na minha cabeça. Ai, olha só. Era um download que estava sendo aplicado, um aplicativo estava sendo instalado na minha cabeça. E eu não queria, porque aquele aplicativo, passando dos 60%, eu já estava tomada pelo aplicativo. Uma coisa muito interessante, assim. Mas foi tão real, que eu lembro da gotinha, que para mim era a flechinha do download. Sim. E tem outros, assim, sonhos que eu vivi. Foi uma vida bem intensa nesses sonhos, que eu sempre brinco dizendo que o dia que eu tiver que usar bengala, eu vou usar uma bengala. Só que a minha bengala vai ser uma Smart Bengala. Vai ter que ter o Wi-Fi, ela vai obedecer meus comandos. E aí, se eu tô caminhando, eu boto a mão nela, ela me dirige e tal. E eu usei uma bengala nos meus sonhos. Literalmente eu usei a bengala. Aí eu contei esse sonho para ela, depois que eu acordei e tal. Ela dizia, mãe, isso não aconteceu real. Para mim, eu contava como verdade. Sim. Daí porque ela tá mentindo para mim, eu pensava. Se eu usei ela, como que não é verdade? Mas claro, ainda... Sim, tava com o sonho assim, girando ainda. Mas eu lembro de todos os sonhos, tem muitos sonhos. Dá para escrever um livro dos sonhos que eu tive. Ai, foi uma experiência, né, bem difícil, né, Leda? E como você falou, menos mal que você não sofreu, né, mas a família, com certeza, né, a preocupação de todos. Eu lembro que a cidade inteira falava, né, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Sim. A Leda tá aqui, cheia de vida, nos contando um pouquinho sobre a sua trajetória. Mas, Leda, voltando ao assunto da trajetória profissional. Então, você se aposentou lá na CE e aí você ficou um tempo sem trabalhar, né? Sim. E aí você começou a trabalhar na empresa da família. Como foi essa experiência dentro da empresa da família? Nossa, foi funções muito diferentes das que você estava acostumada? Sim, foi bem diferente, porque quando me aposentei era o início da computação, do computador. Os computadores, a gente mandava dados para Porto Alegre, que eram o armazenamento imensos, aqueles aparelhos grandes. Tinha os drives, que eu digo que era movido a lenha na época, porque tinha os drives grandes. E quando daí esse período que eu entrei na Progelux, foi assim uma diferença monstruosa nessa parte de digitalização. Daí reaprendi tudo. Ou posso dizer, aprendi muito, muito, muito. Porque daí era a situação diferente, né? As formas, tudo que se fazia tinha que fazer, só de uma forma diferente. Mas, nossa, eu gostei demais, assim, de ter me reciclado nessa parte também. Foi uma outra experiência, né? Foi uma outra experiência, sim. E agora, o que a Leda faz agora que já passou por essas duas grandes experiências profissionais? O que faz para manter a sua saúde física, a sua saúde mental, além dos esportes, de jogar vôlei, né? Eu gosto de caminhadas. Caminhadas bastante. Eu caminho bastante e procuro ter sempre a cabeça no alto astral, assim. Procuro não pensar coisas ruins, pensar sempre na cordinha do vante, sempre vante, em frente, sempre em frente, sul e via, levanta e vai. E sempre numa boa, assim. Leda, e tem algum projeto, algum sonho de vida que você ainda não executou e você gostaria de realizar? Projeto não, mas se surgir algo, aí eu paro e penso. Mas ainda teria vontade de encarar novos desafios. Sim. Profissionais, eu me refiro. Sim, ainda assim, porque, né, hoje em dia, a gente sempre fala que a mulher, hoje em dia, a mulher de 60 anos, é a mulher de 30 no passado, né? Porque as mulheres se reinventaram em todos os aspectos, né?
tem muito ainda a contribuir com a sociedade, né? Uhum. E Leda, se você olhasse para trás, que conselho você daria para a Leda jovenzinha? Construa a história da melhor forma. Se não consegue fazer sozinha, procure alguém que possa orientar. Mas não desista. Vá e tenta fazer, porque se não começar, não sabe se pode, se consegue ou não. Tem que sempre tentar fazer e sempre fazer o bem, aprender com os erros. Leda, e que conselho você daria, ou que mensagem você deixaria para as mulheres que estão próximas à sua aposentadoria? Pare e pense, analise, porque eu sou muito de pensar, de analisar, fazer análises. E ver dentro desses pensamentos as possibilidades, aquilo que gosta de fazer, num primeiro momento até justamente faz uma caminhada, vá para a academia, nesse primeiro momento até para deixar a cabeça mais em ordem, assim. E depois analisando as possibilidades que existem e siga. E o que a menina que você foi um dia diria para a Leda mulher hoje? Olha, eu não imaginava que seria do jeito que está sendo. Mas, bom, eu diria, que bom que você chegou ali, você está nessa situação, você está muito bem, que bom, continue assim. Muito bem. É bom sentir orgulho da sua própria trajetória, né? E a gente tem que se orgulhar mesmo, né? Sim. Porque a vida é feita de altos e baixos, né? Momentos mais fáceis, outros mais difíceis. Mas olhar para trás e dizer valeu a pena, né? Tudo valeu a pena, é muito gratificante, né, Leda? E eu tô sempre pronta. Se me disseram, vamos para fazer um passeio, fui. Já estou sempre pronta. Digo que a minha mala está sempre pronta. Só me convidar, né? Só me convidar que eu vou. Leda, e você se considera uma pessoa realizada profissionalmente? Na verdade, nas duas situações que você vivenciou como profissional? Sim, me considero realizada porque eu fiz o que eu realmente gostei de fazer. E me encontrei nessa forma que eu trabalhei, eu me encontrei nela mesma. E até em períodos assim que trabalhava na CE, a gente tinha uma turma boa, a gente sempre se considerou como família. Então foi um período muito bom. Em caso de alguma dificuldade, sempre tinha alguém para dar aquela orientação, faz assim, mas me considero realizada sim, nas duas situações. Muito bem, e qual a fé que lhe move, Leda? A fé é que sempre é melhor hoje, melhor que ontem. Amanhã vai ser melhor que hoje. E seguindo. Sempre a frase que a sua mãe ensinou, né? É a base, eu acho, da vida. É isso, olhar sempre o lado bom e não achar que amanhã vai ser pior que hoje. Amanhã será melhor que hoje. Leda, e se você pudesse, a gente está falando em passado e futuro, se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, olhando a sua trajetória, o que você mudaria, que você pudesse pensar ou não mudaria nada? Mudar até não, mas uma coisa que eu imaginava, que eu teria gostado de fazer, é dança mais especializada, assim, tipo dançarina, bailarina, enfim, movimentos de corpo bem coordenados, essa parte. E se eu tivesse voz, eu cantaria, mas eu não tenho voz, a minha voz não ajuda. Gosta das artes, isso, né? Gosta das artes. Gosta das artes. Isso até eu faria assim, tipo em paralelo, digamos, né? Assim. Mas nunca é tarde, né, Leda? Sempre há tempo. E falando em nunca é tarde para nada, como você se imagina daqui 20 anos? Como você imagina que vai estar a Leda? Você tem 70, né? Sim. Com 90 anos. Como você imagina que vai estar daqui a Leda? 20 Ou gostaria anos, que ela estivesse, né? Eu consigo me ver
fisicamente como agora, só envelhecida assim a pele, digamos assim. Mas a cabeça não, a cabeça me vejo igual. E só o corpo, enfim, né, da envelhecido, mas de cabeça, o interno, eu me vejo igual. 20 anos, 25, 30, eu me vejo assim. Assim, não desistindo, procurando ter a cabeça boa, pegando os netos, bisnetos, enfim, né, que não se duvida que eu tenho os bisnetos, né, netos tenho 4. E poder ouvir os bisnetos também. Tudo de bom, né? Aí pretendo ter os bisnetos e continuar ajudando, tendo a cabeça sempre para cima. Muito bem. Leda, e o que poucas pessoas sabem sobre você? Talvez poucas pessoas saibam o que exatamente eu não saberia te dizer agora. Mas o que poucas pessoas sabem é aquilo que eu posso contar, digamos assim, né? Aquela amiga, irmãs, família, enfim. São as poucas pessoas que sabem de alguma coisa que agora, no momento, eu não saberia te dizer o que exatamente. E se soubesse, eu não sei se diria. Leda, e como você gostaria de ser lembrada? Que legado você gostaria de deixar? Como você gostaria que as pessoas lembrassem da Leda? Cheia de vida, gosta da vida. Essa parte, sim, eu gostaria que me lembrasse como pessoa que gostava da vida. Que gosta por enquanto e no futuro também. E assim, você tem alguma lembrança de alguma coisa assim bacana que alguém disse ao seu respeito, assim, que você disse, poxa, aquela pessoa disse isso ao meu respeito? Até sim, já recebi bastante elogios, assim. Recebi bastante elogios que me deixam bem. E eu sempre levo pelo lado bom esses elogios. Mas tem bastante elogios que a vida me deu e que as pessoas me transmitiram. Tem. Tem bastante coisa boa. É isso aí, a Leda se percebe que é uma pessoa de bem com a vida, né? Sim. Muito calma, muito simpática, carismática e realmente a gente vê essa tua energia boa, né? Isso é muito bom, é contagiante, né? E agora eu gostaria que você definisse, então, amizade. O que é amizade para você? Amizade é aquela pessoa que a gente pode contar um segredo, pedir um conselho e que sabe que essa pessoa realmente ouve aquilo e não leva adiante. É uma forma de a gente deixar o coração da gente mais tranquilo, porque conseguiu contar para alguém. Então, a amizade é muito importante na vida de qualquer pessoa. É importante as amizades, boas amizades. E principalmente eu vejo nessa fase da vida de aposentada, né, Leda? De ter esse contato com outras pessoas, né? De poder compartilhar as histórias, os momentos, né? Da vida, eu acho bem importante, né? E Leda, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Como ele disse, o tempo aqui passa rápido demais, a gente poderia ficar conversando muito mais, né? Mas como uma última pergunta, qual você imagina que seja a sua missão de vida? É junto com a família. Junto com a família, abraçar eles até o último instante, que eu vi a importância também daqueles momentos difíceis da vida, ali do Covid, o que foi a família, o suporte que eles me deram. Me deram um suporte assim inimaginável. E daí eu me imagino na união familiar mesmo. Leda, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi um privilégio poder estar conversando com você, aprendendo com você, vendo que as pessoas podem se reinventar, né?
tem, e até pelo fato de você ter passado uma situação bastante complicada ali na pandemia e tá hoje aqui muito bem, né? De saúde, com esse sorriso lindo no rosto, cheia de energia, né? Sendo exemplo para todas nós. Então, assim, agradecemos de coração a sua participação. E estamos sempre à disposição aqui na Conecta Mais TV, sempre que você desejar e puder, assim, você está super convidada a fazer parte de outros programas aqui da nossa emissora. O agradecimento vem da minha parte por ter sido lembrada e ter sido convidada para participar desse programa muito bom mesmo. O agradecimento vem da minha parte. Muito obrigada. Então tá, nós chegamos então ao final de mais um programa Mais Mulher, que nessa temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras, que se aposentaram e se reinventaram. Um agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui. Boa noite a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa inédito. Boa noite a todos.